Oi, pessoal. Vamos então aqui dar sequência a nosso módulo 4 e vou começar então aqui a parte 2. Essa parte 2 e a parte 3, a gente vão ser um pouco diferentes da parte 1, né, onde a gente continuou falando mais das questões das primitivas básicas de comunicação e da pilha de protocolos. Agora a gente vai mudar um pouco o enfoque e partir para uma visão um pouco mais alto nível, né, fazendo já um estudo no nível que seria de camada de middleware, né? Como a gente falou lá no início do curso, é, o middleware é uma camada que a gente pode pensar que existe entre a aplicação distribuída e o sistema operacional, considerando que o sistema operacional estaria naquele ponto que a gente acessa, né, a interface de soquete, que fala com a camada de transporte. Até no livro, nessa última parte que a gente falou de protocolos, tem um trecho até que eu nem coloquei no nosso script lá de leitura, mas talvez vocês tenham visto que o autor sugere que depois dele mostrar a pilha de protocolos lá, o modelo de referência OSI e a pilha de protocolos TCP/IP, ele mesmo sugere que, na verdade, na prática, a gente deveria considerar que a gente tem uma camada de aplicação, abaixo dela uma camada de middleware, e abaixo uma camada de sistema operacional e depois mais de infraestrutura de comunicação, logo embaixo, né? Fazendo essa simplificação e colocando em destaque essa camada de middleware, que ela realmente tem esse papel relevante aqui no desenvolvimento de aplicações distribuídas, dando suporte, oferecendo serviços, oferecendo facilidades que são genéricas, né, e que servem, então, para o desenvolvimento de diferentes aplicações. Então, antes da gente entrar, de fato, no que seriam esses serviços, né, e aí abstrações que vêm junto com eles, abstrações de programação, nessa primeira videoaula, eu vou falar bem do início ali da sessão 4.2, em que ele trata, na verdade, não é nem sessão 4.2, é final ainda da 4.1, em que lá no livro texto ele faz um destaque a tipos de comunicação. Então, isso que eu vou falar aqui nessa primeira videoaula, e depois, na sequência, a gente começa, então, falando da primeira abstração, que é RPC, que vai estar nessa parte, né, 2, que eu chamo de parte 2, e a parte 3, que seria na semana seguinte, que vai ser na semana que vem, a gente fala de outra abstração, que é fila de mensagens, tá? Então, aqui tá, seria aqui o nosso sumário dessa primeira videoaula, justamente dar destaque a isso, a essa camada de middleware que vamos colocar aqui na nossa história agora, né, que vai começar a aparecer aqui um pouco mais para a gente. E essa camada de middleware, o objetivo dela é justamente oferecer serviços, abstrações. Então, aqui a gente vai dar ênfase hoje à questão do lado, né, dos serviços de comunicação, e na sequência a gente vai, então, pegar esse serviço de comunicação e juntar com a abstração em si, né, que o middleware, no final das contas, sempre acaba oferecendo. A gente tem diferentes abstrações de programação distribuída e tem diferentes middlewares, então, em razão disso, tá? Mas dando destaque aqui para a questão dos serviços de comunicação, a gente vai falar, então, de a diferença de comunicação persistente versus transiente. Então, o que seria uma comunicação persistente? A transiente é o que a gente já tem usado até aqui, e a comunicação síncrona versus a comunicação assíncrona, então, que seria a diferença também, porque basicamente a assíncrona é o que a gente tem até aqui, tá? E aí, com esses dois tipos, aqui já bem básicos de comunicação, a gente consegue fazer combinações, né, com persistência e sincronismo, persistência, transiência, sincronismo, assincronismo. Conseguimos fazer certas combinações, e algumas delas são importantes e que dão base para essas abstrações que eu estou aqui chamando a atenção, que a gente vai ver na sequência aqui, parte 2 e parte 3 desse módulo 4, tá? Bom, então, por que falar desses tipos de comunicação? Então, se a gente pensar, até agora a gente usou basicamente as primitivas de comunicação send e receive, né? Junto com o restante das funções lá básicas da API de socket, que inclui a parte lá inicial da gente criar o socket, que é esse canal de comunicação, e fazer conexão
nas soluções que a gente usou o TCP, né? Ou ir direto, criar o canal e diretamente falar, trocando mensagens com send receive, send to, receive from, que a gente viu do DP rapidamente, né? Mas no caso do TCP, que é o que a gente se debruçou mais e que na prática usamos mais, a gente tem o passo de estabelecer conexão, e aí cada nova conexão cria-se um novo soquete, e a gente faz toda a manipulação, né, de cuidar, de receber, de ver se está chegando algum pedido no soquete principal de conexão do lado do servidor, se está chegando alguma coisa nos soquetes, né, que já foram estabelecidos de comunicação, e faz send, faz receive, e define a estrutura da mensagem, e agora também temos que nos preocupar, né, com a questão de que nem toda requisição feita do lado do cliente, né, chega necessariamente numa única mensagem do lado do servidor e vice-versa, nem toda resposta de um servidor enviada numa única mensagem chega de uma única vez do lado do cliente, então temos que tratar essa questão de receber, na verdade, várias vezes e de definir de que estratégia a gente vai usar para poder, do lado receptor, determinar quando é que a mensagem chegou ao fim. Então, vimos todos esses, brincamos um pouco com todos esses desafios dessa programação nesse nível. Se a gente pensar do ponto de vista de quem desenvolve a pilha de protocolos TCP/IP, pensar do ponto de vista lá do professor Aguiar, que ensina TP, e de quem está fazendo TP, ou já fez TP, a gente descobre que o send receive que a gente está usando aqui é a coisa mais chique do mundo, é a coisa mais alto nível que a gente pode pensar. O que está por baixo desse send receive é um monte de coisas difíceis e complexas que dão suporte para a gente ter esse send receive, né, que a gente tem, que é capaz de, o send vai enviar uma mensagem, uma sequência de bytes, o receive está recebendo essa sequência de bytes lá numa máquina remota. É uma coisa luxuosa do ponto de vista de quem desenvolve a pilha de protocolos. Mas, por outro lado, se a gente pensar aqui do ponto de vista de quem desenvolve aplicações distribuídas, com todas as outras complexidades que a gente tem que tratar a partir desse ponto, inerentes à própria aplicação, e levando em conta o que as garantias que a gente tem com o send receive, a gente vai ver que a gente ainda está num mundo que a gente pode considerar baixo nível, se a gente olhar daqui para cima, né? Se a gente olhar daqui para baixo, lá para a rede, a gente vai ver que a gente está no super alto nível, mas se a gente olhar daqui para cima, a gente vai perceber que a gente tem essa questão de ficar ali, né? Vocês já praticaram um pouco isso, que é interessante, né? Você tem um código, que o final do código de vocês, de uma aplicação lá, daquela de contar palavras, né? E essa que vocês estão desenvolvendo agora do chat, a gente vê que a lógica da aplicação fica toda ali misturada com os sends e receives, com cria socket, com faz select, né? Escuta, recebe, trata, possibilidade de erro, e fica tudo ali misturado. E toda essa parte específica da comunicação, ela não é trivial, ela tem os seus desafios, né? Vocês estão sentindo um pouco isso, e tem muitas possibilidades de erro na lógica, a gente erra, troca a ordem, enfim, né? Ela é trabalhosa. Então, e não necessariamente, quer dizer, dá para a gente com isso resolver, digamos, tudo que é problema que possa aparecer, que a gente possa pensar em aplicação distribuída, perfeitamente. Uma vez que a gente tem essa ferramenta na mão que nos permite fazer a comunicação, e junto com ela a gente tem já a possibilidade mínima de fazer sincronização, como a gente falou, porque o fato do receive ser bloqueante, como eu disse para vocês, ele já embute nele uma capacidade de sincronização, porque quando eu me coloco no receive bloqueante, eu estou necessariamente parando um processo, bloqueando esse processo até que a mensagem chega, então eu tenho o mínimo realmente do ferramental, e com esse mínimo dá para eu fazer qualquer coisa, dá para fazer muita coisa. Mas, obviamente, que se toda vez é um mínimo que é básico do ponto de vista de desenvolvimento de aplicação distribuída, porque tem muitas coisas que eu vou ter que repetir e fazer todas as vezes para cada nova aplicação distribuída que eu vou fazer, né? E aí começam a aparecer, perceber a necessidade de ter algumas abstrações, algumas facilidades, alguns serviços acima desse mais básico, né? De enviar e receber mensagens que são super úteis, que facilitam o desenvolvimento e que podem ser reutilizados em várias aplicações. Sempre que há algo que a gente vê repetir, né, uma complexidade que a gente vê repetir em toda o desenvolvimento, quase todo, faz sentido sempre a gente, né, modularizar isso e tentar reaproveitar,
né? Então, é isso que uma camada de middleware faz. Uma camada de middleware dá suporte para uma porção de coisas, né, de questões que vão aparecer em quase todas as aplicações distribuídas. Questões que têm a sua complexidade e que, se a gente puder contê-la ali, né, conseguir, e aí oferecer uma abstração de nível mais alto, vai facilitar a vida do desenvolvimento acima, simplificar. Então, isso aqui o middleware faz. A gente, nessas duas próximas partes, a gente vai falar de 2 tipos de middleware, né? Existem outros, não vamos conseguir dar conta de falar de todos, mas, obviamente, esse que é o nosso intuito aqui, mostrando, pelo menos, alguns exemplos, a gente entende, tem a noção de o que é, de como ele aparece aqui no universo de sistemas distribuídos e qual a importância e qual o desafio que eles têm, né? Então, mas antes de falar do middleware, né, a gente fala, na verdade, aqui nesse primeiro momento, desses serviços de comunicação que vão estender esse básico que a gente tem com o Send Receive, né? Estende de que forma? Deixa de ser transiente para ser persistente, deixar de ser assíncrono para ser síncrono. O que são essas coisas? Vamos lá. Uma comunicação é dita transiente, né, quando a mensagem é mantida, não há um armazenamento da mensagem, justamente não há persistência da mensagem. Ela existe e ela é mantida pelo próprio sistema de comunicação apenas enquanto ela é transmitida. Então, quando eu entrego uma mensagem lá para o TCP, ela vai navegar pela rede, passar por diversos roteadores até chegar ao seu destino. Enquanto isso acontecer, isso vai levar 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, essa mensagem está existindo, e ela está sendo mantida porque ela está sendo bufferizada, né, no meio do caminho. Eu deixei, ela estava lá na minha memória e eu entreguei para a rede está guardando essa mensagem nesses buffers até que ela seja entregue no destino. Tá? Então, ela existe enquanto o sistema de comunicação ainda não deu conta de entregá-la do outro lado. E uma vez que ela é entregue, todo esse armazenamento que aconteceu na rede é descartado, não existe mais, né? Ela vai sendo copiada e descartada até chegar no seu destino. Agora, se por acaso, quando ela chega no destino, o destino não está ativo, por exemplo, o processo cliente morreu no meio do caminho antes da mensagem chegar, o processo o receptor que estaria esperando essa mensagem, quando ela chega no destino, que é a máquina com IP tal, com a porta tal, e aquele processo não está disponível, acabou, a mensagem é descartada, não tem ninguém armazenando e mantendo essa mensagem para entregá-la depois, quando o processo voltar. Né? Então, por isso, isso é uma comunicação transiente. Ela existe enquanto a mensagem, o dado está trafegando, e é necessário que as partes estejam ativas ao mesmo tempo. Quem enviou, e quem recebe tem que estar lá ativo, porque no momento que chegar lá, só o tempo de passar pela rede, esse processo tem que estar ativo para receber, senão a mensagem é descartada. Então, isso é chamado de comunicação transiente. E é esse tipo de comunicação que a gente tem usado até aqui, porque é essa comunicação, como está destacado aqui, que o serviço, a camada de transporte oferece. Mantenho nos meus buffers a mensagem até que ela seja entregue. No caso do TCP, com a garantia de entrega, ele mantém no buffer e reenvia até que ela chegue no nó destino. Agora, se ela chega no nó destino e não tem ninguém lá, naquele momento, o TCP não mantém no buffer até o processo voltar a estar ativo, ele simplesmente descarta. Então, isso é o tipo de mensagem transiente. Agora, a gente pode facilmente perceber que há situações em que, para a aplicação distribuída, a gente gostaria de ter algo mais. Se a gente pensar no caso de uma aplicação de e-mail, né? Se a gente pensar no próprio, digamos, no WhatsApp, né? O que acontece? Se eu envio uma mensagem para o destinatário não está ativo naquele momento, o que acontece com o e-mail? Ele é armazenado. Ele é mantido e ele só é entregue quando ele é entregue quando a aplicação cliente torna-se ativa. Então, esse caso do e-mail é um exemplo de comunicação persistente. Então, a comunicação persistente, ela então tem esse diferencial em relação à transiente, que é o básico que a gente viu até agora com o nosso Send Receive oferecido pela camada de transporte. A persistente, não, eu vou agregar algo mais, eu vou sofisticar. Então, por isso, entra como um serviço de comunicação, porque eu vou ter que dar esse suporte, porque a camada básica não me dá. Mas é um suporte interessante? Ele é um suporte que para muitas aplicações é interessante. Se ele já tivesse
o fato dele ser dado e oferecido como um serviço, digamos, geral, que uma camada de middleware ofereça, a aplicação que vai em cima não vai precisar se preocupar com isso e vai poder se beneficiar dessa vantagem, de não precisar que o lado receptor esteja ativo no momento em que a mensagem chega, vai haver uma persistência embutida, né, por baixo, oferecida, garantida pelo meu serviço de middleware, pela minha camada de middleware. Então, nesse caso, eu tenho o que é a comunicação persistente. A camada de middleware vai armazenar a mensagem até que ela possa ser entregue ao receptor. Né? E aí eu passo a não ter aquela exigência de que emissor e receptor precisam estar ativos ao mesmo tempo, agora não. Eles não precisam estar, porque eu tenho um suporte de um serviço que está acima do serviço da minha última camada lá de rede de transporte, que vai entrar nessa minha camada de middleware, que está me dando essa garantia de persistência, tá? Então, essa é a primeira diferença. O outro serviço que a gente vai falar aqui é o serviço com relação à sincronização. Então, o que a gente tem agora, até agora, com o nosso send receive básico? A gente tem uma comunicação assíncrona, né? Do ponto de vista de quem envia uma mensagem, né? Do ponto de vista de quem envia a mensagem, o que acontece? O emissor da mensagem, ele entrega, assim que ele consegue entregar a mensagem lá para a camada de transporte, ele segue o seu processamento, não tem bloqueio naquele send. Como eu falei com vocês, essa é a semântica default, né? É a semântica padrão das nossas primitivas mais básicas. Send, conseguir entregar para a camada de transporte, segue imediatamente após entregar a mensagem. Então, isso é uma comunicação assíncrona, ela é assíncrona do ponto de vista de quem envia. Uma observação para fazer agora, que justamente eu disse, assim que ele consegue entregar a mensagem para a camada de transporte, porque como a gente viu, quando a gente falou aqui na parte 1, o send, ele não necessariamente, quando eu dou o send, lembra, né? Eu consigo, tem 100 bytes e tento fazer um send com 100 bytes. Pode ser que o TCP me retorne, né? A função lá de socket me retorne, olha, 90, significa eu conseguir colocar 90 no buffer de rede e outros 10 não. Então, os 10 que sobraram, é responsabilidade da aplicação tentar de novo, né? Então, na verdade, existe um timezinho, então, ali importante, que é esse tempo de conversa, de bufferização lá, digamos, né, da camada de rede, da minha rede entrar no buffer. Esse tempo é um tempo, na verdade, que o meu send, é como se ele ficasse bloqueado, ele só sai dali depois que ele consegue entregar. Mas é uma coisa relativamente rápida do ponto de vista dos outros bloqueios que a gente pode ter, a ponto de eu considerar aqui nesse nível que eu tenho assíncrono do ponto de vista que eu estou somente o tempo de eu conseguir bufferizar, entregar o TCP, me dizer o quanto ele conseguiu ficar, o quanto que sobrou, e aí eu sigo em frente. Fazendo o quê? Reenviando, né, aquilo que faltou, ou se tudo foi entregue para o TCP, o processo ali do lado emissor segue o seu caminho, pode enviar outra mensagem, pode fazer outro processamento. Então, isso é chamado de comunicação assíncrona, nesse ponto, porque não há bloqueio nenhum, não há sincronização nenhuma ali, do ponto de vista de quem emite a mensagem. Agora, eu posso ter situações, que aí é o que vem, né? Não, isso é o que... Tem como, será que tem algumas necessidades que pode aparecer em relação a essa situação de ser assíncrono? Eu posso pensar, e se essa comunicação não fosse assíncrona? Ela seria síncrona. O que significaria ser síncrono? Síncrono do lado do emissor, né? O que significaria ser síncrono do lado do emissor? Significaria eu bloquear o emissor por um tempo maior, né? Ou seja, eu bloquear o emissor mesmo depois de eu ter conseguido entregar aquela mensagem para a camada de transporte. E aí há 3 possibilidades aqui que são possibilidades que podem ser interessantes para algumas aplicações, tá? A primeira delas seria a mais, digamos, imediata, que seria o emissor fica bloqueado até que o middleware, a camada de middleware, responda que a requisição será enviada, ou seja, seria ali eu pensar que o middleware está dizendo assim, olha, já assumi, já armazenei aqui, já bufferizei, e então você pode seguir em frente que a mensagem já está comigo. O middleware vai tomar conta a partir daí, tá? Seria um caso mais básico, né? Um síncrono, digamos, quase assíncrono, né? Mas que depende ainda dessa resposta do middleware, de dar essa garantia, porque ele vai fazer uma bufferização sua, né? Sobre esse ponto de vista. Uma segunda possibilidade é que o emissor fique retido até que a requisição seja entregue no receptor,
Tá? Ou seja, ele deixou para a camada de transporte, mas pode ser que haja congestionamento, pode ser que aquela mensagem tenha que ser retransmitida várias vezes, né? Pode ser, né, várias questões aí, ela leva um tempo para ser entregue. Nesse caso, é como se eu dissesse, ó, o emissor só pode seguir depois que ele tiver certeza que foi entregue. Então, digamos assim, se ele, em seguida, depois dali, ele vai gerar uma nova mensagem para enviar, a ideia é que ele não gere enquanto a primeira não for entregue. Não faz sentido eu gerar se a primeira ainda não foi entregue. Tá? Então, eu tenho um tipo de sincronismo que vai além do esperar simplesmente conseguir entregar para a camada de transporte ou para a camada de middle e ela me respondeu. Não, eu só vou seguir adiante quando eu tiver certeza que o receptor, que a mensagem já foi entregue do lado do receptor, já chegou lá, já fez todo o tráfego, né, da rede, já está lá, o receptor já tem essa mensagem, já recebeu essa mensagem, já foi avisado dessa mensagem, tá? E a última é eu pensar, não, eu só vou seguir depois que essa mensagem for processada, né? Depois que, digamos, essa requisição for de fato vista e processada lá do lado do receptor, né? Então, é uma outra necessidade que eu posso ter. Não faz sentido eu continuar o meu processamento do lado de cá enquanto ela não for processada e eu receber uma resposta, porque essa resposta ela pode justamente impactar no meu passo seguinte, na decisão que eu vou fazer adiante. Só faz sentido, ou eu preciso dessa resposta como dado de entrada para o meu processamento seguinte. Então, não faz sentido eu entregar a mensagem e já seguir meu processamento, porque o que eu preciso na sequência é a resposta dessa requisição que eu ainda não tenho. Então, na verdade, o emissor tem que ficar esperando para a resposta chegar, para então ele seguir em frente. Então, essas três necessidades aqui que impõem um sincronismo adicional do mais elementar que eu tenho de simplesmente entregar para a camada de transporte, tchau, fui embora, são necessidades que em algumas aplicações podem aparecer em função da lógica da aplicação. Então, isso vai facilitar, simplificar a minha implementação do lado do emissor, porque vai ser eu já vou ganhar uma sincronização embutida, né, ali nas primitivas básicas de comunicação, acrescida nessas primitivas básicas de comunicação e que é útil para a minha aplicação. Se eu não tenho isso, eu tenho que trabalhar em cima daquelas requisições básicas e fazer uma sincronização a posteriori, né? Como, por exemplo, às vezes a gente faz, como eu falei, na verdade, com as primitivas básicas, a gente consegue lidar com essas coisas todas, seria o caso de eu faço um envio e em seguida já faço um receive, que automaticamente me bloqueia, eu só saio dali com a resposta. A gente já fazia isso, na verdade, né? No nosso servidor de eco, por exemplo. Envio, o cliente envia uma requisição e já fica ali bloqueado, ou seja, ele, na verdade, está fazendo uma comunicação síncrona, mas usando as primitivas básicas. Ele fez o send, ele não ficou retido no send, ele ficou retido em seguida logo no receive, porque ele sabe que ele só pode continuar a partir dali, tá? Aqui seria como se a gente estivesse puxando esse sincronismo para o lado do send. Eu fico retido ali, e, na verdade, a gente vai ver que isso vai aparecer embutido na abstração, não necessariamente no send básico, porque ele vai estar escondido lá por baixo, mas seria do ponto de vista, assim, eu tô já oferecendo como serviço adicional esse sincronismo do lado do servidor de diferentes formas, ou imediatamente após o middle dizer que já recebeu, já está com ele a requisição, ou um sincronismo até eu ter certeza que o receptor recebeu aquela informação, aquela mensagem, ou um sincronismo até eu receber a resposta. A partir daí é que eu posso continuar, porque a lógica da minha aplicação requer isso, tá? Então, é um serviço adicional que a camada de middle vai me dar, que seria esse serviço de comunicação síncrona com essas diferentes possibilidades, tá? Simplificando, certo, né, ponto de vista, a lógica da minha aplicação, porque eu já posso fazer uso desse serviço de forma, digamos, embutida, né? Ao invés de ter que tratá-lo de forma separada lá nas minhas primitivas básicas, certo? Então, algumas combinações que a gente pode fazer, que é o que a gente vai discutir na sequência aqui. A primeira delas é quando a gente combina comunicação transiente, que é aquela comunicação onde os nós têm que estar ativos, né? Tanto o emissor quanto o receptor têm que estar ativos ao mesmo tempo, porque não vai haver armazenamento da mensagem, mas comunicação transiente combinado com a sincronização que faz com que o emissor fique bloqueado até que a requisição seja processada. Então, eu combinar comunicação transiente com requisição, com bloqueio, né, com sincronização até a requisição ser processada, me dá
uma abstração, é base para a primeira abstração que a gente vai ver, que é a chamada remota de procedimento. E a gente vai ver que isso é, na verdade, simplesmente uma extensão, o próprio nome diz, chamada de procedimento, só acrescida da palavra remota, é exatamente o que a gente tem quando a gente chama função, né? Quando eu chamo uma função, eu preciso que quem executa aquela função esteja ativo, né? Normalmente, sei lá, estou na mesma máquina e aí simplesmente o processador vai desviar para a biblioteca que está implementando aquela função, por exemplo, ela está ali, mas tem todo né, um desvio e uma chamada para aquela função, e quem chama a função fica ali. Aquele fluxo, ele na verdade não segue enquanto não tem o retorno daquela função. Né? Então, tem um sincronismo até a função ser processada. Então, na verdade, a abstração chamada de procedimento remoto, ou remota de procedimento, ela é justamente uma extensão desse mecanismo que a gente já está acostumado, visando facilitar a vida do programador, porque ele já conhece, já está habituado a desenvolver e pensar a lógica do seu programa com essa sequência, com esse tipo de sincronismo, só que a gente está estendendo para um ambiente remoto, que é necessário, porque a minha chamada vai ser feita do outro lado, numa outra máquina, eu preciso garantir que quem está chamando aqui vai ficar retido, bloqueado, até que a resposta venha. Então, e eu preciso que o outro lado esteja ativo, não faz sentido eu fazer uma chamada de função e o outro lado não está ativo e ela só vai ser completada quando o outro lado ficar ativo. Eu vou ficar aqui num bloqueio muito grande, né? Não faz sentido. Então, é exatamente essa combinação. Os dois lados ativos, eu vou chamar uma função que eu sei que tem alguém naquele momento para atendê-la, e vou ficar aqui esperando, então eu vou fazer uma sincronização de esperar até que a mensagem seja processada e a resposta chegue de volta. Isso é base para o RSPC. Outra combinação é a gente pegar, vou pegar a comunicação persistente, né? Só que eu vou combinar agora com a sincronização até a requisição ser enviada, que seria aquela sincronização mais básica, mais elementar, né? Eu não preciso ficar esperando que ela seja entregue, nem que ela seja processada, basta que ela seja enviada, né? Então, essa outra combinação dá base para outra abstração, que é fila de mensagens. Tá? Que tem também o seu lugar, certo? Tem aí para outros cenários de aplicação, ela casa muito bem e a gente vai ver isso na parte 3. Então, na parte 2, que eu vou dar sequência aqui nos próximos vídeos, a gente vai falar dessa primeira combinação, né? E dessa primeira combinação, que falar de chamada remota de procedimento, certo? Fecho aqui essa introdução. Essa parte está lá na seção tipos de comunicação, que é ainda o finalzinho da seção 4.1, página 172, 173. Bem iniciozinho, vale a leitura lá, tá? E na sequência a gente segue, e aí falando especificamente de RPC, ok? Obrigada, gente. Fechamos aqui.